Aí eu vou Ivone, passar. não fique tão triste, não, todo mundo vai ler, rapaz. Tô bem. Certo? Aí É só ler, né, professor? Vou fechar meu caderno. É, só a leitura. Aí Só eu leitura. vou colocar para o lado aqui. Ô, professor, não deixa eu começar, não. É pra você Ó, perder a timidez, Ivone. Você é muito começar. tímida. Ele tá na cadeira agora. Oi, vô. Opa. Opa! Me imitando. Vai tá me imitando agora. Ai, meu avô é tão fofinho. Né, vô? É. É, ela se auto-responde, velho. Coitado do vô. Ignorado. Pronto, E você? só um minutinho enquanto eu boto aqui o 7º ano na aula É, de arte, certo? se prepara aí, viu, Ivone? Os nervos. É, vocês vão ler aí. Oh, meu Deus. Eu me fazendo de dramática. É Dram- isso. É dramatização, dramatização, Concentrar. dramatização. É pra isso que nós aprendem português. Nozes, dramatização. Ô, professor, eu vou ainda depois de Oi. botar essa rede por meio, porque vai bater minha cabeça na parede. Aí eu morro. Aí, Vamos lá, os meninos estão chegando. Aí a gente vai para a aula de artes. Aí vocês começam a ler, Ivone, lê aí para mim eita! Posso? o quadrinho. Pode. Você Boa viu, sorte, Suzanita, Ivone. daqui... Cala a boca. Você viu, Suzanita, daqui a pouco, há 30 anos, vamos ser bilhões de habitantes na Terra. Santo Deus é meus filhinhos e meus filhinhos. O que é que tem seus filhinhos? Será que vão caber? Se não for mutante, Certo? João, lê aí a parte de baixo. opa, é nesse capítulo, né? Vamos lá, pessoal, abra aí. Aí neste capítulo, Certo. Nesse capítulo você vai estudar o crescimento da população mundial, sua distribuição no espaço e os movimentos migratórios. Compreenderá os conceitos da população absoluta e relativa e os motivos que fazem a população crescer ou diminuir. Também vai conhecer a situação atual das migrações internacionais, suas causas e consequências. João, tu lê direito, viu? Aí, ó. Ivone, lê aí para mim o crescimento populacional. Deus do céu. Calma. Crescimento populacional. Ainda. Peraí. Calma. Em 2017, a população. Eu não tô conseguindo, não. Ó, se concentra aí, Ivone. Tá, peraí. Calma. Em 2017, a população mundial atingiu a cifra de 7,6 bilhões de pessoas. De acordo com estimativas Tá, né? de Organização das Nações Unidas, a ONU poderá chegar aos 7,8 bilhões em 2021 e aos 8,5 bilhões em 2030. No ano 1 da era cristã, o número de habitantes no mundo era aproximadamente 250 milhões. A população atingiu a marca de 500 milhões em 1650. Em 1987, chegou a 5 bilhões e em 2011, 7 bilhões. O ritmo de crescimento demográfico intensificou-se a partir do século... Ah, meu Deus! 21, né, professor? 21. Por causa da Revolução Industrial e da urbanização que acompanhou. No entanto, na
Nas últimas décadas do século XX, o crescimento populacional já se apresentava significativamente ou até negativo. Nos países ricos, moderado na maioria dos demais e continuava intenso apenas em alguns países menos desenvolvidos. É por isso que atualmente se fala em transição demográfica e não é mais em explosão demográfica. O período de crescimento acelerado cedeu lugar a um de crescimento lento. Essa transição demográfica foi resultado da queda das taxas de mortalidade e dos índices de natalidade. O declínio da mortalidade foi consequência da melhoria nas condições de higiene e de alimentação, de campanhas de vacinação em massa, o que diminuiu drasticamente a mortalidade infantil e do advento dos antibióticos. O primeiro deles, a penicilina, só foi descoberto no início do século XX, o que possibilitou a cura de várias doenças infecciosas que causavam grandes mortalidades. Mortandade. O crescimento demográfico não é o mesmo em todos os países e regiões. Em geral, é maior nas áreas de fraca industrialização e grande população rural. Nas áreas industrializadas e de grande população urbana pode ser até negativo. Observe o gráfico abaixo, até cerca de 1900, a população mundial apresentava crescimento pequeno e relativamente estável, entre 0,4% e 0,6% ao ano. Peraí. Oh, meu Deus, mandaram mensagem. Peraí. A partir de 1900, iniciou-se um intenso crescimento que chegou a 2,1% na média anual mundial, embora alguns países tenham atingido mais de 3,5%. Então, olha, gente, vocês vão ver aí o crescimento mundial, né, da população. A ONU, que significa a Organização das Nações Unidas, ela disse que em 2021, ano que vem, a população vai chegar a 7,8 bilhões de pessoas. Em 2030, vai chegar a 8,5 bilhões, certo? Aí, lembrar que essa questão do crescimento populacional tem a ver também com a questão dos alimentos, viu? E só não é maior porque o crescimento populacional, porque tem a mortalidade infantil, que ela é maior do que a natalidade, viu? Então, mas com o avanço da medicina, com o avanço das ciências, a mortalidade infantil ela tem diminuído bastante, certo? Por isso que esse aumento tão grande no crescimento da população. Que em 1900 era um percentual, e quando chegou nos anos agora, de 2000, ela está com um percentual muito grande. Aí nós vemos o gráfico, né, tal, aí João vai ler para cá, vai ler essa página todinha. Espera aí, viu? Depois Começa onde, professor? Ali em taxa de natalidade, é? Taxa de natalidade. Certo. As taxas de natalidade só começaram a cair por volta da década de 1970, o que ocasionou uma rápida diminuição nas taxas de crescimento populacional mundial. Segundo estimativas, em 2100, essa taxa deve cair para 0,1%. Para saber a taxa de crescimento da população de um país, região ou cidade, calcula-se a diferença entre o número de pessoas que saíram imigrantes e o de pessoas que entraram imigrantes, a diferença entre nascimentos, natalidade e óbitos mortalidade. No caso do cálculo da população mundial total, somente a natalidade e a mortalidade são consideradas. A diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade recebe o nome de crescimento natural ou crescimento vegetativo. Para entendermos a dinâmica demográfica, devemos estudar primeiro os índices de mortalidade
e depois o de natalidade, pois em geral esses últimos tendem a seguir os primeiros. Quando a mortalidade é elevada, o número de nascimentos é grande, e quando a mortalidade cai, depois de algum tempo, os nascimentos também passam a diminuir. Taxa de mortalidade. Ivani, depois tu pega o nome de quem está na sala para me dar a presença, viu? Certo? Aí pronto, continue, João. Taxas de mortalidade. A Revolução Industrial, que se iniciou no final do século 18, levou ao declínio dos índices de mortalidade. Isso ocorreu por diversos motivos, como urbanização, introdução de novas técnicas sanitárias, descoberta de antibióticos e campanhas de vacinação. Com a progressiva concentração populacional no reduzido espaço das cidades, foi necessário realizar obras de saneamento básico, como rede de água encanada e de esgotos, coleta de lixo, pavimentação de ruas e avenidas, etc. Também foram implementadas medidas de limpeza pública, como a eliminação de ratos, insetos e de edifícios, locais de trabalho e residências. A vacinação fundamental para diminuir a mortalidade das crianças é mais fácil e efetiva no meio urbano, pois a população encontra-se concentrada na cidade desde o século XXI. Vem se expandindo a agricultura moderna com o intenso uso de máquinas agrícolas. Século XIX, 21 é XXI, 19 é XX. Tá. Máquinas agrícolas, além da modificação genética de plantas e animais de criação que amplia a produção por hectare da terra. Como consequência, houve sensível melhora na alimentação da população em geral, o que colaborou para o declínio das taxas de mortalidade. Ok, então nós vemos aí a agricultura moderna, utilizando maquinário sofisticado, a taxa de mortalidade aumentou, diminuiu por causa da alimentação, da coleta de lixo, o esgoto. É tanto que na semana retrasada estava falando sobre o saneamento básico, que vai aumentar a partir do ano que vem. Somente a metade da população brasileira que tem esgoto em casa. Certo? Gabi, leia aqui para mim, por favor. Taxa de natalidade. Certo, professor. Deixa eu só... Ivone, se prepara que vai ler a próxima página, viu? Quem, professor? Você vai ler a próxima página. Taxa de natalidade. Com algumas décadas de atraso em relação à queda da mortalidade, as taxas de nascimento também declinaram. Nos atuais países desenvolvidos, esse declínio vem ocorrendo desde o século XIX e início do século XX. Os subdesenvolvidos, ele ocorreu a partir dos anos 1960 ou nas últimas décadas do século XX. Em boa parte desses países, a queda da natalidade ainda consegue. As nações consideradas desenvolvidas, a taxa de natalidade atingiu índice muito baixo. Em alguns casos, como a Alemanha, Itália ou no Japão, a taxa de natalidade chega a ser menos do que a mortalidade, ou seja, há mais mortes do que nascimento, gerando um crescimento vegetativo negativo. Dessa forma, a população nacional diminui, e ela só aumenta quando há grande entrada de imigrantes. Para tentar evitar a diminuição da população nativa, em alguns governos incentivaram a natalidade. Depois, os dois principais fatores que explicam a progressiva queda dos índices de natalidade são a diminuição da mortalidade infantil e a urbanização. A mortalidade infantil, que costuma ser medida pelo número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade, era muito elevada no período anterior à Revolução Industrial. Sem vacinas e sem condições adequadas de higiene e alimentação, muitos bebês não sobreviviam. Com o avanço da medicina, as melhoras nas condições de higiene, esse panorama mudou. Outro fator que contribuiu para a diminuição dos índices de natalidade é a urbanização. Nas cidades com a modernização da cidade, há mais gastos com educação, saúde, roupas, brinquedos, aparelhos eletrônicos, etc. Assim, em geral, tem que subir a página, professor. Abaixa, professor. Meu Deus, tem um monte de gente lá na live, os fãs de Ivone. Oh, meu Deus. Terminou, Gabi?
Não, professor, eu tinha que subir a página, eu vou ler o resto. Eu já subi, não apareceu aí, não? Certo. Eu tô procurando onde eu parei. Outra foto. Não, aqui já foi. Assim, em geral, muitos casais optam por ter menos filhos. Além disso, as mulheres passaram a trabalhar fora de casa, resultando nas mudanças da configuração familiar e a luta pela igualdade entre os gêneros, o que também contribuiu para a diminuição do número de filhos. Ok, Pode então subir a nós página. temos aí, certo, nós temos aí mulheres atendidas em posto de saúde, ó, aqui, lá na Índia, certo? Então, nós temos aqui essa questão de crescimento, taxa de crescimento demográfico e tal. A distribuição da população. Leia aí, Ivone, seus fãs querem que vocês leiam. Oh, meu Deus. A população mundial não se distribui de matéria uniforme. Geralmente, a população de um país ou de uma região está mais meu Deus, concentrada em certas áreas, enquanto em outras o povoamento é menor e às vezes até escasso. Chamamos de densidade demográfica. O número de habitantes por quilômetro quadrado, habitantes, quilômetro quadrado. Por exemplo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil, país cujo território é 8.515.759 mil, né, professor? 8.515.759 quilômetros quadrados. Ah, tá. Tinha 207 milhões de habitantes em 2017, dividindo a população pela área. Chegamos ao resultado de 24,3 habitantes por quilômetros quadrados, que é a densidade demográfica média do país. As áreas com grandes concentrações demográficas, isto é, com elevada densidade demográfica, são chamadas de densamente povoados. São locais com um número elevado de habitantes por quilômetro quadrado. Mais de 100 ou às vezes até mais de 1.000 habitantes por quilômetros quadrados. Meu Deus, eu sou... Os fãs de Ivone estão aqui no Instagram, querendo que ela leia mais. Termine de ler aqui, Ivone. Oh, meu Deus. Da mesma forma, existem na superfície terrestre imensas regiões com baixíssima densidade demográfica, menos de 3 ou às vezes menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. São regiões chamadas de vazios demográficos. Observe o mapa. Quilômetro quadrado, no caso. Então, nós temos os vazios demográficos, que são aqueles países que não têm muita gente, certo? Especialmente nos polos, eles não têm muita gente morando, não, certo? Aí eu vou pedir para a Yasmin ler essa parte aqui. Por favor, Yasmin. Graças a Deus. Tá certo. As razões, né? Começa? Isso. Certo. As razões dessa distribuição desigual da população pelo espaço são várias. Em geral, de natureza histórica e, em alguns casos, especialmente nas áreas de baixíssima densidade demográfica, como a Antártida ou as regiões desérticas. De natureza ambiental, excesso de frio ou de calor, solos congelados ou arenosos, falta de água a elevadas latitudes, etc. No caso das áreas industrializadas bastante povoadas, como certas regiões na Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão, há razões de natureza histórica e principalmente econômica que explicam a concentração de pessoas. Boa qualidade de vida e estabilidade econômica são atrativos para migrantes de outras regiões. Aliás, em geral, essas são as áreas de intensa migração recente, especialmente no século XX, ocasionada pelo elevado desenvolvimento dos países receptores. 60% dos imigrantes dirigem-se a países desenvolvidos. Pronto. Então, aí o sétimo ano copia e responde, viu? Aí, olha só, então nós temos essa distribuição desigual da população. Nós sabemos que existe essa
lugares muito povoados, tem lugares pouco povoados, certo? E a questão de áreas industrializadas, já a gente vai saber que o povo trabalha nessas áreas vive nessas áreas mais próximas, porque trabalham nessas indústrias, nas fábricas, tudo isso. E isso faz com que a economia ela possa se desenvolver, certo? Especialmente agora no século XX. Aí eu vou pedir para outra pessoa ler, deixa eu ver quem está presente. Micael, lê aqui, Micael. Tá bom. No caso dos Estados Unidos, a imigração intensa ocorre desde o século XIX, mas a concentração em certas áreas ou regiões do país, especialmente no Nordeste e na costa do Pacífico, também se deve às melhores oportunidades de emprego oferecidas nesses locais. Todavia, existem áreas do globo com altíssima densidade demográfica e meramente pobres. Esse é o caso de várias regiões na Índia, no Paquistão, Bangladesh e até mesmo na China. Por outro lado, recentemente, meados do século XX, não havia áreas com grandes concentrações demográficas na África, apesar de ser o berço da nossa espécie, o Homo sapiens, que ali viveu pelo menos 150 mil anos de se deslocar para os demais continentes. Desde a longa data, e mesmo na antiguidade, o continente africano era, com raríssimas exceções, como o Vale do Nilo, menos povoado que a Ásia, a Europa e algumas regiões da América, México e América Central. Isso se deve a condições do ambiente. Quando o grupo Homo sapiens saiu da África para a Ásia e para a Europa, e depois para a América e Oceania, por volta de 70 ou 80 mil anos atrás, encontraram climas mais úmidos e vales fluviais, com solo férteis, aí se multiplicaram num ritmo mais rápido do que o continente de origem. Grandes concentrações demográficas estão em áreas da Ásia onde os seres humanos cultivam arroz, principalmente, base alimentar da humanidade durante milênios. Costuma-se distinguir população relativa, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, de população absoluta, que é o número total de habitantes. Independentemente do tamanho do território, observe abaixo os países mais populosos, população absoluta, e os mais povoados, população relativa, do mundo. Ao observar o mapa de densidade demográfica de 2017, na página 17, e as tabelas dessa página, nota-se que não existe uma relação direta entre a pobreza ou riqueza e alta densidade demográfica. Alguns países com elevada população relativa, como Singapura e Países Baixos, Holanda, têm padrão de vida elevado, porém há países com alta densidade demográfica cujo padrão de vida é baixo, como Ruanda, Bangladesh, Índia, Líbano e vários outros. Da mesma forma, é possível encontrar países desenvolvidos com baixa densidade demográfica, como a Austrália e Canadá, bem como países nobres com baixa população relativa, como Mongólia, Mauritânia e Saara Ocidental. Pronto. Ok, muito bom. Olha, então nós temos aqui, né, a população relativa, a população absoluta. Nós sabemos que tem lá, como eu já disse, né, como a China. A China o Japão, a China são países que têm muita gente. A Índia, o Paquistão, certo? E isso se deve à expansão do homem. O homem foi andando foi se expandindo, passou pelos continentes e chegou até também aqui no Brasil, certo? Então, tem essa questão da população relativa e tem a questão da população absoluta. A população relativa é o número de habitantes por quilômetro quadrado e a absoluta é o número de habitantes, independente do tamanho do território. Diga já. Está aqui do lado, aqui no finalzinho. Oi. Certo. Aí daqui a pouco, olha, vocês vão ter aula lá de 11 horas, é aula de português, viu? A última, 11 horas, 11h40. Certo? Oi. Posso. Mas eu já estou avisando a vocês agora. A aula de hoje vai estar de 11 horas e 11h40 do sétimo ano.
Lê aqui para mim, por favor. Ivone, lê de novo aqui. Esse aqui, para a gente terminar. Qual? Envelhecimento populacional? É isso aí mesmo. Até por volta no final do século XX, alguns estudiosos acreditavam na chamada explosão demográfica, um crescimento exponencial da população mundial com a consequente ameaça de esgotamento dos recursos naturais, solos agriculturáveis, água potável, minérios, etc. Evidentemente, os perigos ambientais, poluição da água e do ar, perda de solos pela erosão ou desertificação, extinção de espécies vegetais e animais, empobrecimento da biodiversidade, mudanças climáticas, etc., são uma grave realidade nos dias hoje. Entretanto, poucos estudiosos ainda ocupam o crescimento demográfico por todos esses problemas. Pode-se afirmar que a principal causa não é o número de pessoas no planeta, mas o estilo moderno de vida, de intenso consumismo. Meu Deus. Ok. Então é isso, gente, tá certo? Nós vamos encerrar a aula agora. Nós vimos sobre envelhecimento populacional, nós vimos o que é população relativa, população absoluta, nós vimos o que vazios demográficos, regiões densamente povoadas, densidade demográfica dentro do assunto de distribuição da população mundial. Vimos também a questão do envelhecimento, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento natural, crescimento vegetativo, certo? Vimos também esse outro assunto aqui, que é o crescimento populacional, ok? Então, na próxima aula, nós teremos as atividades, porque a professora Francisca ela já está aqui chamando, aí vocês vão ter aula vocês vão tirar folguinha agora, certo? Para um momento de descanso, tomar café e tal. Aí daqui a pouco... Vai ser de que horas, professor? De 10h20 a aula de vocês, viu? 8º ano, 10h20. Certo. Tá certo? Então, a gente está encerrando aqui a aula de leitura de geografia, tá bom? Aula de quê, professor? De 10h20? Esqueci. 10h20 é aula de redação. Aí. Tá bom, tchau. 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 Uhum.